Olá, hoje eu tenho uma pergunta para você. Você realmente sabe o que é uma molécula? Meu nome é Suzane, eu sou aluna de Física do primeiro semestre do IFCE do Campus Itapipoca e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Então, o que é uma molécula? A molécula é um grupo de átomos, 2 ou mais átomos. O que isso quer dizer? Um átomo isolado, ele é apenas um átomo. Para ser uma molécula, ele precisa de 2 ou mais. As moléculas, elas são átomos unidos por ligações covalentes, ou seja, por meio do compartilhamento de elétrons. Então, mas o que é o átomo? O átomo é uma partícula formada por matéria que não pode ser subdividida. Este componente é constituído por prótons, nêutrons e elétrons e tem como principal característica no estudo da química ser a menor partícula visível existente na natureza. Ok, agora que já sabemos um pouco mais sobre moléculas e sobre átomos, vamos falar um pouco sobre substância. Ela é formada por um conjunto de moléculas do mesmo tipo. Ela também possui características e propriedades químicas e físicas bem definidas, mas nem toda substância é uma molécula. Certo? Tudo ok até aqui? Então vamos lá. Existem moléculas dos mais diversos tamanhos, como, por exemplo, as moléculas de oxigênio e hidrogênio, que têm apenas 2 átomos, até moléculas mais complexas, como, por exemplo, a molécula do nosso DNA. Para você entender melhor, vamos pensar no exemplo da água, que é uma substância muito presente no nosso dia a dia. Então, se a gente pegar um copo de água e dividir ele ao meio, dividir de novo, e mais uma vez e várias vezes, a gente vai acabar chegando na partícula da água, que é a molécula. A molécula da água ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. As moléculas são classificadas de acordo com a polaridade. Existem as moléculas polares e as moléculas apolares. Moléculas apolares não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos. O nitrogênio é uma molécula apolar, por ser formada pelo mesmo elemento químico e por isso não há diferença de eletronegatividade. O dióxido de carbono é apolar devido à sua geometria linear, que estabiliza a atração do oxigênio pelos elétrons. Agora, as moléculas polares, existe diferença de eletronegatividade entre os átomos, apresentando um polo positivo e outro negativo. Nos dois exemplos, vemos que os átomos centrais, oxigênio e nitrogênio, possuem pares de elétrons desemparelhados que formam nuvens eletrônicas. Como há mais nuvens eletrônicas ao redor dos átomos centrais do que ligações químicas estabelecidas, as moléculas são polares. Bom, pessoal, então, agora que já sabemos um pouco mais sobre o que é a molécula, vamos ver alguns exemplos de moléculas. Estarão separadas em substância, características, molécula e a fórmula. A primeira substância que temos é o hidrogênio.
A sua característica é combustível e abundante na crosta terrestre. A sua molécula é constituída por 2 átomos de hidrogênio e a sua fórmula é H2. A próxima substância é o oxigênio. Suas características são indispensável para a respiração e participa de diversas reações químicas. A sua molécula são 2 átomos de oxigênio e a fórmula é 2O. Outra substância é o enxofre. As suas características é pó amarelado utilizado para fabricar corantes. A sua molécula são 8 átomos de enxofre e a sua fórmula é S8. Mais uma substância que podemos observar é o dióxido de carbono. As suas características são utilizados em extintores e refrigerantes. Sua molécula é 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. A sua fórmula é CO2. E mais uma substância para vermos é o etanol. As suas características são álcool comum utilizado como combustível e em perfumes. A sua molécula são 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E a sua fórmula é C2H6O. Esses são apenas alguns exemplos de moléculas. Existem vários e vários outros. Indo agora para a parte da geometria molecular, podemos compreender que, quando a molécula se forma, os átomos se posicionam de diferentes formas, de maneira que eles fiquem mais estáveis. Agora veremos algumas das geometrias que as moléculas podem apresentar. Aqui nós temos o exemplo de geometria linear. Aqui nós temos o exemplo de geometria angular e o exemplo bem comum é a molécula da água. Temos também a geometria triangular, que um exemplo é o elemento Bohr. Outro exemplo de geometria molecular é a piramidal, que tem como exemplo a molécula de amoníaco. Mais um exemplo de geometria molecular é a geometria tetraédrica, que tem como exemplo a molécula metano. Então, para o último exemplo de geometria molecular, nós temos a octaédrica, que temos como exemplo o hexafluoreto de enxofre. Então é isso, hoje ficamos por aqui. Espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre moléculas. Se você gostou do vídeo, curte, manda para os seus amigos também, se inscreva no canal e muito obrigada. Até a próxima!